hoje a série de entrevistas com candidatos a prefeito de Guarapuava. E o nosso convidado é Celso Góes, da coligação Cada Vez Melhor, candidato à reeleição. Seja bem-vindo, candidato. Cristina, queria agradecer a Rede Sul de Notícias, acho que é um espaço importante, até porque aqui em Guarapuava não vamos ter debates na televisão, como existem em todas as outras cidades, inclusive nas capitais. E os candidatos precisam ter esse espaço para não ficar somente em rede social e nos programas partidários, para poder expor as suas ideias, expor o que pensam de Guarapuava, expor aquilo que as pessoas esperam de um prefeito de uma cidade como Guarapuava. Por que o senhor quer ser prefeito novamente? Cristina, o meu grande sonho, e isso é público, eu sempre sonhei em ser prefeito de Guarapuava. Isso há muitos e muitos anos. Eu me preparei para isso, entrei com um processo de gestão, na época uma MBA que fiz na Fundação Getúlio Vargas, pensando nisso. Aí fui contratado pelo Estado do Paraná em 2010 para cuidar do SUAS, que era a política pública de família, da Agência do Trabalhador, do Trabalho, que na época depois foi tudo desmembrado. Aí depois assumi a Secretaria de Esportes com o prefeito César Filho, fui secretário executivo, me tornei secretário de Saúde, um momento muito difícil, que eu passei por isso, mas eu ainda quero terminar alguns projetos que não deu tempo de fazer devido à pandemia. Tanto é assim que, se você for observar hoje, a população de Guarapuava que está me vendo sabe disso, nós temos muitas obras e muitos projetos acontecendo aí na frente da sua casa, do seu bairro, que nós vamos terminar. Então, e além disso, ainda temos outros projetos que não saíram do papel ainda e que eu preciso colocar em prática. Então, se eu não fosse a pandemia e talvez eu tivesse concluído todos esses projetos que vai ajudar as pessoas, que vai mudar a vida das pessoas, que é para isso que serve o prefeito. Você faz obras na cidade para você mudar a história, mudar a vida das pessoas, ajudar que a vida daquela pessoa, daquela família ou daquele bairro seja muito melhor, que você consiga fazer realmente uma equiparação social adequada dentro da realidade do município. O município de Guarapuava é um município muito grande, a gente tem muitos desafios, já cumprimos muitos, mas eu queria terminar todos esses. Se não fosse isso, provavelmente eu nem iria à reeleição. Mas eu preciso terminar, eu preciso também prestar contas de tudo que eu fiz durante esses 3 anos e 9 meses, estamos agora em setembro, porque desses 3 anos e 9 meses nós ficamos com 1 ano e 8 meses, praticamente a cidade parada e voltada com foco exclusivamente para a pandemia. Então muitas coisas não deram tempo de ser feitas devido a isso, mas a gente se saiu muito bem na pandemia. Então agora eu consegui pôr em prática vários e nós temos assim muitas, mas muitas obras de Guarapuava que está realmente mudando a vida de muitas pessoas, de muitos guarapuavanos. Eu tenho muita honra, muito orgulho de ser prefeito. Tenho orgulho mesmo, sou um guarapuavano orgulhoso quando eu vejo que eu entrego obras que mudam a vida de uma família, muda a vida de uma pessoa, muda o status da cidade. A cidade hoje vive o seu melhor momento da sua história, dos seus mais de 200 anos. Nunca tivemos um crescimento tão grande que nem agora. Hoje, por exemplo, nós temos dificuldade de mão de obra. A construção civil nossa hoje nunca chegou num patamar tão grande que nem chegou agora. Aí, tudo isso me leva a sonhar mais um pouco para eu poder terminar tudo isso e poder ajudar todos os meus guarapuavanos, que eu ando pela cidade o tempo todo e tenho grandes projetos ainda, grandes ideias que a gente vai conseguir fazer, tenho certeza absoluta, a partir do dia 6 e mais. Estou indo para a reeleição, porque se for para a reeleição é no domingo, gente. Na segunda-feira de manhã, eu já estarei na prefeitura de Guarapuava. Não vai precisar ter uma transição que fica tudo parado, as pessoas vão tentar entender gestão pública, porque os candidatos que são os meus opositores, nenhum tem experiência em gestão pública como eu tenho, porque afinal eu sou prefeito hoje,
e por tudo que eu já prestei na Prefeitura de Guarapuava como secretário. Então eu realmente entendo de gestão pública e eu trabalho muito, sou muito dedicado e tenho um grande orgulho de poder representar as pessoas e poder ajudar as pessoas no meu dia a dia. Bom, o senhor acabou de falar em pandemia, o senhor foi secretário de saúde, o senhor é um profissional da área de saúde, é formado em bioquímica e farmácia. A pandemia lhe trouxe um aprendizado, então eu gostaria de saber assim, como que o senhor vê esses gargalos que existem hoje na área da saúde? A gente sabe que uma das maiores reclamações da população é em relação a esse setor. Olha, a reclamação da área de saúde, a demanda da área de saúde, não é só em Guarapuava. Ela ocorre hoje no Brasil todo, a gente pode acompanhar tudo isso pelas redes sociais. O Brasil e o mundo estão passando por uma crise muito grande ainda, porque a gente não pode esquecer que nós mal acabamos de sair na maior pandemia da história humana. O planeta Terra foi assolado com isso. Nós aqui em Guarapuava, naquela época que ninguém se lembra direito mais, porque as pessoas querem esquecer e faz parte da vida nós esquecermos o que aconteceu e caminharmos para frente, mas nesses casos a gente tem que lembrar. A gente não sabia o que fazer durante a pandemia. O dia que se iniciou a pandemia no Brasil, que foi decretada a pandemia pelo Ministério da Saúde, eu era secretário de saúde do município e o prefeito era o prefeito César Silvestre Filho. Eu, como secretário, assumi a responsabilidade da pandemia, até porque o governo federal naquela época não assumiu e passou para os prefeitos a responsabilidade de todos, de cuidar de todos os seus municípios, e foi o que aconteceu. Mas ninguém tinha o conhecimento que precisava ser numa pandemia como aquela. E quando eu assumi a prefeitura como prefeito, foi a pior fase da pandemia. Foi aonde, a gente perdeu, durante alguns meses, mais de 10 pessoas por dia. Por dia nós perdemos os guarapuavanos. Eu lembro muito bem que houve passeatas na frente da prefeitura de Guarapuava, algumas querendo que fechasse a cidade, outras que queriam que abrisse a cidade. Aí você só se falava em pandemia, em cloroquina, em respirador, em UTI. E nós conseguimos colocar, devido àquele desespero do momento da saúde pública, uma UTI dentro da UPA do Batel, que não era preparada para ser UTI. Naquele momento, a gente ia na UTI do Hospital Regional, na UTI do Hospital São Vicente, na UTI do Hospital Santa Teresa, que também colaborou muito com todos, e nós vimos que não tinha mais vaga. Não adiantava naquele momento você ter um plano de saúde, você ter dinheiro, porque não tinha vaga. As pessoas estavam nos corredores. O pronto-socorro do São Vicente era lotado de gente em camas. A UPA do Batel tinha pessoas sentadas nas cadeiras tomando oxigênio. E aí eu voltava para a prefeitura e esses mesmos que queriam que eu abrisse a cidade, eu dizia assim para eles: olha, gente, não dá, as pessoas estão morrendo. E não foi nenhuma nem duas vezes. Chegaram para mim e diziam assim: prefeito, se você não abrir a cidade, você vai ver 10 passeatas por dia aqui na frente da prefeitura. E eu lembro que eu dizia bem assim: olha, gente, eu prefiro ver 10 passeatas por dia do que 10 cortejos fúnebres por dia, que nem eu estava vendo. Nós tivemos algo assim que foi muito marcante na minha caminhada contra a pandemia. Foi que eu deixei na época o Dr. Junilson, que trabalhava comigo na Secretaria de Saúde, de secretário de saúde, para não ter que mudar o secretário, foi de assumir a prefeitura de Guarapuava. E o Dr. Junilson, trabalhando muito como todos os profissionais de saúde trabalharam, se expondo, e não tinha ainda vacina, ele perdeu o pai e a mãe dele numa semana, gente. Eu lembro perfeitamente disso, candidato. Mas eu gostaria de saber, a partir desse seu enfrentamento durante a Pois pandemia. Mas é que eu preciso falar uma coisa, Cristina, que aí nós fizemos as tendas da vacinação, salvamos mais de 200 mil guarapuavanos, e a pandemia deixou uma brecha na saúde pública muito grande. É isso que eu quero chegar para você.
tudo mudou na saúde no pós-pandemia. Ainda existem muitas sequelas, além da dor do luto de muitas pessoas, mas a saúde apresentou as suas mazelas, porque nunca ninguém tinha lidado com isso, foi muito difícil tudo que todo mundo passou, e devido a isso, vários problemas aconteceram na saúde pública. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Quando eu era secretário de saúde, a nossa taxa de mortalidade infantil era de 1 dígito. Pós-pandemia, ele ultrapassou 1 dígito. Ele passou a mais de 1 dígito. E isso não só em Guarapuava, isso no Brasil inteiro, no estado do Paraná inteiro. Hoje nós temos uma taxa de mortalidade infantil que é praticamente igual, equiparada ao estado do Paraná. Porque a taxa de mortalidade infantil ela é um indicador que o Estado tem que apresentar para o Ministério da Saúde de todas as cidades do Paraná para poder obter aqueles recursos que vêm pelo SUS. Então, nós criamos muitas coisas boas na saúde. Nós criamos lá atrás, devido à pandemia, a videoconsulta, que foi exemplo para o Brasil, que a Prefeitura do Rio de Janeiro veio nos copiar aqui o que nós estamos fazendo. Nós criamos o call center, salvamos muitas pessoas no call center e nós, mesmo naquela época que o Ministério da Saúde não tinha homologado a telemedicina, depois desse evento da pandemia foi homologada a telemedicina. Dentro do nosso celular, aqui ó, dos nossos tablets. Você entra no Fala Saúde em Guarapuava, você tem acesso a tudo. Se você entrar agora, você sabe exatamente quem está esperando numa fila em qualquer uma das nossas emergências. Isso foi fruto da pandemia. E Guarapuava conseguiu acompanhar isso. Tanto é que nós ganhamos um prêmio devido ao SARA. O SARA, minha gente, é a inteligência artificial que mais de 30 mil guarapuavanos usaram agora na nossa telemedicina, que você faz a consulta pelo celular. Se não for urgente, pelo celular. A gente consegue dar um andamento nisso e fomos premiados com isso. Nós aprendemos que teríamos que reforçar todas as nossas unidades de saúde, não só pelos momentos que elas foram construídas na época. Aí nós fizemos um convênio maravilhoso com o COAPS, que é, junto com a Universidade de Campo Real, com o curso de medicina, com o curso da área de saúde da Campo Real, e com esse convênio nós conseguimos não só fazer a revitalização, a reforma das nossas unidades, mas nós aumentamos em 60% o tamanho dessas unidades. Às vezes você passa pela frente de uma unidade e não percebe o quanto ela é grande indo lá para trás. Exemplo no Concórdia, por exemplo. A unidade ficou gigante. Preparada, inclusive, para atender outros tipos de atendimento. E nós conseguimos manter tudo isso. O Melhor em Casa, o nosso Melhor em Casa, programa premiado a nível de Brasil. Temos 2 equipes do Melhor em Casa. É uma referência nacional o programa Melhor em Casa em Guarapuava. E agora, ele já está trabalhando 24 horas por dia, de segunda a segunda, atendendo as pessoas que mais precisam, doentes, nas suas casas, com tratamento paliativo, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos que não possuem mais condições de sair da sua casa. Nós vamos lá e cuidamos, e funciona. Eu tive uma experiência própria com isso. O meu pai precisou do Melhor em Casa. E se não fosse o Melhor em Casa, provavelmente eu e a minha família e a minha mãe teríamos sofrido muito mais com a perda dele, com o sofrimento do que foi tendo assistência do Melhor em Casa. E todo mundo tem acesso a tudo isso. Fizemos a farmácia municipal, gente, que fica ali no centro da cidade. Guarapuava tem 280 medicamentos no nosso renome, que é a nossa lista de medicamentos, que é gratuito à população. E mais, você não precisa ter a receita só do SUS. Se você tiver a receita de qualquer médico, você vai lá e tem direito ao medicamento gratuito. São 280. A nossa capital, Curitiba, para vocês terem uma ideia, tem 125. Então nós temos mais do que o dobro de oferta de medicamentos diferenciados para dar para a nossa população. Nós fizemos, estamos fazendo ainda,
a UBS Central. Porque quando você sai de Guarapuava e vai pensar em UBS, do antigo posto Vogue, que a gente falava ali na Saldanha Marinho, na esquina da farmácia Trajano, até o aeroporto, toda essa população desse território estava vinculado à UBS Vila Carne. Então, a UBS Vila Carne, tivemos que fazer uma ampliação para poder atender tudo isso, mas não é o suficiente. Então nós fizemos um projeto para fazer uma UBS que já vamos iniciar o serviço de obras agora, chamado UBS Tupinambá, que é do lado esquerdo, no canto lá da Vila Carne, onde se vai atender muita gente, e a UBS Central, que já está em andamento, junto com o convênio que nós temos com a Campo Real, onde era a Fundação Proteger, no centro de Guarapuava, porque o centro de Guarapuava não tem UBS. Então nós estamos colocando uma UBS no centro, e que vai desafogar muito a Vila Carne, vai desafogar muito a Santa Cruz, vai desafogar muito as UBS do Boqueirão, no Campo Velho, porque temos uma grande UBS no centro de Guarapuava. E agora, gente, fiquei muito feliz porque a semana passada eu consegui dar o start, as terraplanagens já estão acontecendo, o dinheiro está na conta, o projeto está pronto, que é a maior UBS que Guarapuava vai ter, que é no Residencial 2000. Bem atrás lá do 2000. Tem um terreno, foi um terreno lindo e maravilhoso que é da prefeitura, a gente conseguiu fazer o projeto, já está em andamento. Então ali vai atender uma população muito grande, porque o Residencial 2000 cresceu demais. Então ali estamos atendendo com mais essa UBS. Temos um projeto maravilhoso, que é o pronto atendimento da Primavera, que não é naquele espaço onde está hoje a urgência e emergência da Primavera, porque ali não foi criado para aquilo, é um prédio muito pequenininho. E ali precisa se tornar uma UBS da Primavera, não uma urgência e emergência. Então agora nós temos um quarteirão da divisa da Primavera com o bairro Feroz, que nós temos também projeto e recursos já angariados, de um grande pronto atendimento da Primavera, que é praticamente, Cristina, um pronto-socorro. Porque um dos maiores problemas da saúde pública de Guarapuava são a falta de vagas nos hospitais. E a falta de vagas nos hospitais, gente, não é competência do prefeito, da prefeitura de Guarapuava. Guarapuava existe um termo técnico que se diz assim, nós temos uma gestão semiplena. E quando ela é gestão semiplena, nós temos que cuidar que os recursos que vêm para nós e o que nós arrecadamos pelo SUS é atender as UBSs nos bairros. Atenção primária. Isso, e mais as UPAs e o nosso SAMU. É isso. Fora isso, as cirurgias eletivas, os vagas hospitalares, os internamentos hospitalares, é tudo responsabilidade do governo do estado do Paraná, pela CESA. Em Guarapuava, além de perder durante esses anos alguns hospitais, nós temos um hospital em crise financeira que, graças a Deus, essa nova gestão está começando a tirar ele da UTI, digamos assim, que é o Santa Teresa, mas o Hospital São Vicente de Paulo não consegue absorver tudo. E nós temos um grande elefante branco em Guarapuava, chamado Hospital Regional, que está de portas fechadas para a população de Guarapuava, uma responsabilidade do governo do estado, que nós tínhamos que ter aí o apoio dos nossos deputados estaduais, dos 4, para brigar com o governo do estado, para abrir esse hospital para a população. Não. Os únicos que vão lá reclamar, que estão batalhando para que isso aconteça, é a Prefeitura de Guarapuava, é o prefeito Celso Góes, com todos os vereadores da Câmara de Vereadores. É nós que estamos numa luta incansável para poder se abrir as portas hoje do regional. Porque se você, gente, ou eu, sofrer qualquer acidente na frente do hospital regional, na porta do hospital regional, eles não recolhem, eles não vão nos recolher. Nem a mim, nem a você. Então vamos ter que chamar o SAMU vai nos levar para a UPA, provavelmente do Batel, e aí nós vamos ter que ficar esperando na UPA do Batel. Uma central de leitos ineficiente, incompetente, do estado do Paraná, que faz uma lista, você dando uma fila para o estado inteiro, gente. O hospital regional hoje, ele só está funcionando com algumas cirurgias, começou esse ano a fazer, porque nós simplesmente forçamos muita barra com o governador.
Aí eles abriram as cirurgias eletivas, mais gente. Não é para os guarapuavanos, não é para o povo da região, não é para os municípios em volta, os 20 municípios. É para essa central de leitos que vem gente, inclusive de Curitiba, ser operada em Guarapuava. Isso é um absurdo. E aí a população de Guarapuava, que não tem a obrigação realmente de saber como é que funciona o SUS, como é que funciona a saúde pública, ela confunde a falta de vaga hospitalar com as nossas UBSs e com nossas UPAs, achando que a responsabilidade é só do município. Mas não é, gente. A responsabilidade é do governo do Estado. O governo do Estado que tem que abrir vagas para os nossos guarapuavanos. Então, Cristina, devido a essa taxa de mortalidade elevada, que a gente percebeu que aumentou, embora estejamos dentro da média do Estado do Paraná inteiro e do Brasil também, devido a isso, devido à falta de vagas, tanto no Santa Teresa, no São Vicente e o regional que não abre para nós. Nós temos um projeto que nós vamos construir, sim, a nossa maternidade municipal de Guarapuava para atender as nossas gestantes, mas de baixo risco. Não as gestantes que são de alto risco, que talvez precise ter uma UTI, por exemplo, uma UTI pediátrica, por exemplo. Não, é para atender as gestantes de baixo risco, que nós temos o total controle disso, através da Clínica da Mulher, que já oferecemos muitos serviços para isso. Inclusive, nós não temos nenhum, já que estamos falando de mulher e gestante, nós não temos nenhum exame atrasado dos preventivos de câncer, nenhuma mamografia hoje é atrasada em Guarapuava, porque nós ganhamos um prêmio, inclusive, do projeto que nós implantamos em Guarapuava, que é de janeiro a janeiro. Não é só mais cuidar das mulheres no mês de outubro. Nós não, nós cuidamos das mulheres de janeiro a janeiro, prestando exames de Papa Nicolau e mamografias para poder tentarmos resolver, se porventura tiver algum câncer, a gente possa resolver isso antes. Bom, candidato, o senhor já passou a limpa saúde de Guarapuava, né, em todos esses anos. Mas eu gostaria de saber do senhor a questão de moradia. Guarapuava tem um déficit habitacional, dito por o senhor mesmo, numa última reportagem, que é estimado em mais de 3.000 unidades. Qual o projeto que o senhor tem agora, então, para um possível novo mandato? Cristina, quando a gente se fala de habitação, de casas populares principalmente, nós temos que pensar em governo do Estado. Por isso que existe a companhia Coapar, que é do governo do Estado, e temos que pensar no governo federal, que é o maior mentor, onde vem realmente os recursos que vêm do governo federal. Nós, no governo passado, não tivemos nenhuma casa ofertada pelo governo passado federal para Guarapuava. Mas nós, assim mesmo, criamos um projeto chamado Vida Digna, fizemos 40 casas populares lá no nosso loteamento do Vida Digna, lá na Aragão de Matos Leão, somente para operadores ecológicos, inclusive, mas tudo dentro de uma regra da própria Caixa Econômica Federal, que você seleciona as famílias que mais precisam através da assistência social, dos nossos CRAS, dos nossos CREs. Fizemos 40 casas lá. Quando entrou esse governo novo, o governo do PT, a gente imaginava, eu principalmente imaginava, que eles iam reativar o Minha Casa Minha Vida. Agora, o ano passado, no final do ano passado, começou a sair do papel o PAC da habitação. E eu, prontamente, quando soube disso, nós temos um projeto que já está sendo construído maravilhoso, do lado do Vida Digna 1, que é o Vida Digna 2, que é um loteamento municipal que já tem água, esgoto, iluminação, asfalto, calçada. É uma exigência, né? Então, nós já temos pronto isso, nós temos um projeto das casas e nós levamos para Brasília em novembro do ano passado, com a ajuda do deputado Aliel Machado, do PV, e prestamos isso para o governo do PT. E eu lembro até muito bem que eu tenho um vídeo dele, né, que eu gravei no meu celular, o dia que eu estive lá em Brasília. Então eu via um encontro, uma marcha de prefeitos de todo o Brasil com o governo federal, em que o presidente dizia que muitos prefeitos do PT estavam bravos com ele, porque eles escolheram
somente projetos viáveis e que prefeituras tivessem competência para ter os projetos. E nós tínhamos, e nós temos. Então, em novembro do ano passado, foi autorizado, o nosso projeto foi aprovado e foi assinado com a Caixa Econômica Federal, que é o Minha Casa Minha Vida 1, gente, que é o menor valor de prestação que existe dentro desses programas habitacionais, que vai de R$80 a R$120 por mês a prestação junto à Caixa Econômica Federal. Então, nós prestamos isso, a Caixa Econômica esteve aqui conosco, é nossa parceira, e assinou a ordem de serviço dessas 100 casas. Eu gostaria que agora nós estamos entregando lá no Colibri 200 lotes que a prefeitura comprou e vamos entregar em papel passado para as pessoas, e também estamos entregando esse projeto para o governo federal numa nova fase, para que lá a gente consiga mais 200 casas. E, Cristina, uma coisa muito importante que eu vejo que não é que cabe à habitação é que nós entregamos nesses 3 anos e 9 meses mais de 1.200 títulos de propriedades urbanas, terrenos que pessoas estavam em cima há 20, 30, 40 anos esperando, pessoas que já faleceram, que entrou como espólio para poder deixar para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus netos a sua herança. Nós já entregamos 1.200 e espero chegar no próximo mandato a 4.000, entregando todos esses terrenos. E não é só na área urbana, na área rural, da agricultura familiar, nós entregamos 290 títulos na área rural, para propriedades rurais, para essas pessoas que mais precisam, o nosso agricultor que está lá no campo, sofrendo muitas vezes. E além disso, né, Cristina, já que eu estou falando disso também, dizer para você que nós, só o ano passado, entregamos mais de R$1 milhão em equipamentos agrícolas para os nossos irmãos que fazem agricultura familiar em associações. Gente, R$1 milhão em equipamentos agrícolas, com plantadeira, com escavadeira, com trator, com carreta, é enorme. Teve várias associações que depois disso viraram até meus amigos, porque facilitou muito a vida deles, inclusive para plantar hortaliças. Então isso é muito importante. E nós ainda fazemos a nossa parte, gente. Nós compramos da agricultura familiar tudo que eles produzem para a merenda escolar do município, mas também num outro projeto maravilhoso, que é o Feira Solidária. Que aí você já muda de patamar. Nós atendemos mais de 300 famílias por bairro, com a entrega de material reciclável, que nós fazemos um bem para o meio ambiente, uma política sólida, sustentável do meio ambiente, e em troca disso, nós damos comida, através da Carmug, que é nossa, para as pessoas levarem para casa. Né? E mais, gente, não é só legumes, frutas e verduras que vêm da estação. Nós entregamos frango, ovos, pão e uma coisa muito bacana, queijo. Porque nós temos um projeto enorme na agricultura familiar das queijarias. E aí eu falo com muito orgulho porque nós temos 2 queijarias nossas já, que foram implantadas faz 8 meses, e elas já ganharam um prêmio nacional, gente, de melhor queijo do Brasil. Uma é lá em Gramados, na Palmeirinha, e outra aqui do Guará, perto dos assentamentos. Nós conseguimos fixar essas famílias no campo, fizemos ter valor agregado no leite, porque você ganha 6 vezes mais colocando o leite no queijo e vendendo, do que você entregando somente o leite para qualquer cooperativa, que aí em Guarapuava tem bastante. Então é muito bacana isso, e nós fizemos isso com grande louvor, sempre tenho muito orgulho da nossa equipe que está fazendo isso. Candidato, eu gostaria de saber do senhor, então, quais os projetos para a educação? Como o nosso tempo está curto, você está me avisando aí, então eu vou mais nos resultados o mais rápido possível. Um grande orgulho, grande honra que eu tenho é que nós conseguimos fazer mais 2.000 vagas em tempo integral nos nossos CMEs. Nós tínhamos 900, passamos para 2.900,
E agora, com esses outros CMEs que nós estamos construindo, vamos chegar aí próximo de zerar a fila de tempo integral. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante é o nosso IDEP, que saiu de 5,7 para 6,4, a maior marca da história de Guarapuava. Bem, eu gostaria agora, então, nosso tempo acabou, e infelizmente eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu queria dizer a você que está me ouvindo, que preste muita atenção nas propostas dos candidatos. Eu sou um cara que tem experiência, sou trabalhador, sou muito honrado e orgulhoso de ser o seu representante, da oportunidade que você me deu de ser prefeito de Guarapuava. Trabalhei muito nesses 3 anos e 9 meses para poder corresponder. Eu tenho obras em todos os cantinhos de Guarapuava. Temos o maior programa de asfalto da nossa história. Nossa infraestrutura mudou Guarapuava, vive o seu melhor momento. E eu queria pedir para você que votem em mim no 23, me dando essa honra de mais uma vez ser prefeito de Guarapuava. Obrigada, candidato. Nosso tempo acabou. Bom, então nós encerramos essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapuava. Acabamos de conversar com o candidato Celso Góes, que pleiteia a reeleição. Continue ligado no seu portal www.redsudenoticias.com.br.